Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor Deus de bondade, cheio de compaixão, se dirigiu às turmas que estavam sedentas, mesmo no lugar deserto, de seguirem os seus ensinamentos, ouvirem vamos dizer assim, a sua pregação a respeito dos seus temas, ao qual ele gostaria de instruí-los. E não só isso, independente de que tipo de enfermidade essas pessoas se depararam diante de nosso Senhor Jesus Cristo, cegos, coxos, paralíticos, pessoas com todo tipo de enfermidades, não importava qual era a enfermidade, no meio do deserto, nosso Senhor, numa região afastada, quando ele saiu da barca, quando quis se retirar da multidão, essa multidão o seguiu para uma região afastada, no meio da relva, estavam sentados, escutando ele por dias. Por dias ficaram ali escutando o sermão do Senhor, e não só aquele dia inteiro, mas há muitos dias já estavam ali sedentos pelo ensinamento. O que aconteceu? O que aconteceu foi quando nosso Senhor encerrou o seu ensinamento no final daquele dia, enquanto ele falava o seu poder, a sua palavra é uma palavra incriada e eterna. E sabemos que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela nos alimenta. Não há distração, não há desatenção, não há fome, não há cansaço. Vemos aí que mulheres e crianças também estavam presentes, mostrando que as pessoas, até suas crianças não pouparam de estar em uma região deserta, quando o Senhor vejo aí que grande zelo havia no povo que o escutava, ao ponto de não se importarem. Estava em um lugar afastado, não havia nada para comer, nem beber, um deserto, mas que importava? A palavra de Cristo as havia os atraído como um imã, como um magneto, e de fato essa é a origem da fé em nosso Senhor. A nossa alma, quando escuta a palavra de Deus, ela é uma espada de desgumo, como diz o apóstolo Paulo, que nos penetra e sonda aquilo que é compatível a ela e nos arrebata. Traz para nós aquilo que é a verdade, ilumina os corações. Enquanto nós estamos escutando essa pregação, não há fome, não há nenhum tipo de sede, não há cansaço, não há nada. Prova, volto a dizer, 5.000 homens estavam ali escutando, sem contar mulheres e crianças. Então podemos dizer que a multidão tinha no mínimo, por baixo, podemos dizer, nada mais nada menos, do que 10.000 pessoas, caso só fossem tratados de casais. 5.000 homens, cada homem com a sua mulher, mas as crianças, então podemos dizer que de cara temos, se cada um tivesse apenas um filho, 15.000 pessoas. Mas sabemos que havia muitos mais para contar. Mas o Evangelho nos narra precisamente, pelo menos o número de homens, 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. Mas podemos jogar aí por baixo, que estão falando entre 15 e 20.000 pessoas no mínimo. E todos eles escutando Nosso Senhor, sem fome, sem sede, sem cansaço, sem se preocupar se estavam em pé. Não havia bancos, o único lugar que tinham para sentar, se quisessem, era na relva, como ovelhas. Ovelhas seguindo o seu pastor no meio do deserto. Agora, quando Nosso Senhor parou de falar, obviamente, quando ele falou, seus sentidos e as suas necessidades eram saciadas pela atenção e a alegria do poder da palavra de Deus. Mas depois vieram as necessidades humanas, vieram os sentidos falando alto, e o primeiro que falou foi a fome. Afinal de contas, as pessoas estavam aí há dias seguindo o Senhor na região deserta, e nesse dia temos a comprovação que o dia inteiro estavam seguindo ele. O que aconteceu? Bateu a fome. E quando bateu a fome, Nosso Senhor, cheio de compaixão, já tendo nesse período curado todos os cegos, os enfermos, os coxos, os paralíticos, todas as pessoas que estavam escutando sua pregação, além de dar ensinamentos no meio do deserto, ele curou todos aqueles que estavam enfermos, não importasse qual fosse a necessidade. Mas agora chegou a hora de ele realizar mais ainda a sua face de compaixão e misericórdia para com o povo. Chegou o momento onde, de fato, não havia mais comida. Não havia no lugar da redondeza, na região deserta, e podemos dizer que Nosso Senhor, então, não como os demais que nós estamos acostumados hoje em dia, nas respectivas religiões, realizam supostos milagres por uma questão de mostrar o poder, mostrar glória, mostrar força, mostrar um espetáculo para promover a sua religião, de maneira alguma. No local escondido, Nosso Senhor realizou um dos seus maiores milagres. Por que motivo? Por um motivo que todo homem legítimo, profeta no Antigo Testamento, ou o próprio Senhor, nunca realiza um milagre se não for por um propósito muito certo, um objetivo claro, ou seja, com motivo de compaixão. Para que vamos realizar milagres no meio das pessoas para que elas nos aplaudam? Há lugares secretos, há inclusive milagres que não há que ninguém saiba. Os maiores milagres que existem nunca nem foram conhecidos pelo homem. Os santos, quando realizavam os maiores milagres, escolhiam um lugar secreto, ocasião, e a maioria proibiam as pessoas, de quanto eram vivos, de falarem essas coisas que haviam realizado, com penalidade até de abandonarem a paternidade de seus filhos. Logo, na Igreja Ortodoxa, vemos pela própria Escritura, todos os profetas nunca realizaram milagres de maneira pública. A não ser se fosse por uma questão de confissão de fé, para desmoralizar heresias ou ídolos, é uma outra coisa. Mas questão milagres,
por motivo de compaixão, por motivo de misericórdia, todos são feitos a reservas. E por isso que nosso Senhor não poupou a sua compaixão no meio do local deserto que estava ali, não no meio da cidade, não no meio de Jerusalém, não no meio de Antioquia. Por quê? Porque ali eles teriam o que comer. Já que não havia nenhuma possibilidade, então por compaixão, nosso Senhor, como nesse ponto, encapsulou, podemos dizer, tudo aquilo que chamaria de compaixão. Curou os cegos, os enfermos, os coxos, paralíticos, todo tipo de enfermos, e por final, já que não havia possibilidade de comer nada ao longo da região, mostrou aí de forma encapsulada o auge de sua compaixão, como dando até mesmo comida física, uma vez que havia alimentado a alma deles com seu ensinamento, não poupou a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu carinho. Ele, que é o Deus de misericórdia e compaixão, vendo que o povo fez o sacrifício, colocou ele em primeiro lugar, o seu ensinamento. Agora, claro que essas pessoas precisariam cumprir isso aquilo. Buscar o reino dos céus, justiça em primeiro lugar, e tudo será dado por acréscimo. O mesmo não se deu com o profeta Elias, que servindo a Deus, mesmo no deserto, um povo não iria alimentá-lo. Deus prometeu que ele não podia contar com ele para tudo. Alistou ele para o serviço profético, contra Baal e todas aquelas loucuras de Jezabel e do rei Acabe. Mas mesmo assim, nosso Senhor prometeu que não faltaria nada para o profeta Elias. E de fato ele foi alimentado. Assim como em infinitos casos ocorreram na história da igreja, onde quando em perseguição, em tempos que estamos colocando tudo em primeiro lugar em relação à igreja, nada nos faltará. Tudo irá nos conduzir, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que servem a Deus. Tudo concorre. Desde que nós estejamos realmente servindo a Deus no lugar certo, da maneira correta, colocando ele em primeiro lugar. E então Deus realizará até milagres se forem necessários. Mas os maiores milagres que são realizados sempre são realizados de maneira oculta. Nosso Senhor nunca realizou milagres de maneira pop, como hoje nós vemos o social business dos pregadores que querem, na verdade, mostrar o poder de sua religião, a força de sua religião. Isso é uma coisa que realmente não tem sentido algum. É apenas uma promoção do próprio indivíduo, de sua vaidade, e não realmente um milagre legítimo. Nunca é realizado por vaidade nem para espetáculo. O milagre legítimo se existe quando a lei natural não pode realmente resolver algum problema. Então, por necessidade e compaixão, assim os profetas realizaram, Cristo realizou um milagre por compaixão. Então vemos aqui que o objetivo de nosso Senhor ter, então, apelado, vamos dizer assim, para até dar o pão físico, é porque não havia outra maneira. E ele, dotado de compaixão, tendo curado todos os problemas daquelas pessoas, não iria despedi-las para morrerem em volta para casa de passando fome. Imagina as crianças. Iriam começar a chorar, haveria um estresse, ao qual o Senhor não queria, dotado de compaixão, que o seu rebanho passasse. E então o que ele fez? Ele pegou aquilo que existia, que disponível, 5 pães e 2 peixes, orou, e a partir desta oração alimentou mais, como eu disse, de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que nós podemos estimar aí, no mínimo de 15 a 20 mil pessoas por baixo, que foram alimentadas através de 5 pães e 2 peixes, uma vez que nosso Senhor, dotado de poder, realizou, portanto, encapsuladamente, assim digamos, o seu milagre completo, em tudo aquilo que diz respeito à compaixão e misericórdia. Agora, eu disse que esse milagre teve o primeiro objetivo. O primeiro objetivo desse milagre, portanto, foi a compaixão com motivo claro. Não foi vanglória nem falta de necessidade. Ao contrário, total necessidade e um motivo real e palpável que nosso Senhor realizou esse milagre por compaixão. Mas além da compaixão, existe outro motivo pelo qual nosso Senhor realizou esse milagre, e os que eram sensíveis na época, que tinham sensibilidade espiritual, logo se deram conta. Estamos no meio do deserto. Não há ninguém nem nada aqui que possa nos ajudar. Todo o povo, em multidão, não um, nem dois, nem dezenas, centenas de pessoas estavam aí, centenas de milhares de pessoas estavam aí sentadas no meio da relva. No meio do nada, de repente, pão foi dado a cada um de nós pelo milagre de um profeta, de um santo, de um enviado por Deus, de um Messias. Os que eram sensíveis espiritualmente perceberam que esse milagre, queridos amados cristãos ortodoxos, além da necessidade de compaixão, tinha um segundo objetivo: revelar aqueles que eram completamente, em primeiro lugar, compaixão, mas em segundo lugar, aqueles que eram completamente dotados de sensibilidade espiritual, perceberam que esse milagre tinha o objetivo de revelar a identidade de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Por que revelar a sua identidade? Só houve um único momento onde toda a história do povo de Israel, em nenhuma outra ocasião o povo de Israel, os hebreus,
tiveram um evento semelhante a este, a não ser quando Deus, com seu braço direito, com sua mão poderosa, os libertou do poder do faraó e do Egito. E então, primeiramente, realizou um grande milagre. Que milagre foi esse? Enviou o anjo da morte, que visitou e matou todos os primogênitos do Egito, poupando apenas aqueles que tinham o sinal da cruz, com sangue de cordeiros aspergidos em suas portas, e os primogênitos de Israel foram poupados, e alguns dos amigos egípcios que tinham proximidade e intimidade com os filhos de Israel, foram também poupados seus primogênitos. Mas o primogênito do faraó e de quase todo o Egito, todos os primogênitos foram mortos naquela noite pelo anjo da morte. Depois, nosso Senhor os guiou com mão poderosa, através do Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho em dois e depois submergindo o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. Depois, quando passaram para o outro lado de lá, do deserto, o que aconteceu? Uma vez que não havia água, vamos dizer assim, potável, água bebível, digamos assim, suficiente para que pudessem matar suas sedes, no meio do deserto, de fontes amargas, nosso Senhor fez com que pudessem beber fonte doce. Adocicou as fontes amargas, possibilitando que eles pudessem, portanto, agora beber água doce. E não só isso. Depois de todas essas maravilhas, o povo de Israel continuou reclamando e apelando ao ponto de dizer: estamos malditos que somos, era melhor que tivéssemos morrido escravos no Egito, ali pelo menos teríamos manjares. E ingratos, cabeças duras que eram, pescoços petrificados e cabeças duras que eram o povo de Israel, ainda ousaram dizer: acaso o Deus de Israel pode nos pôr uma mesa no meio do deserto? E o que é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dotado de compaixão e ainda tolerando a ingratidão de Israel, que fez? Pois de fato, como diz o Salmo, eis que serviu e colocou uma mesa diante de todo o povo de Deus no meio do deserto. E como diz o Salmo, eis que o povo de Israel comeu o alimento dos anjos. E maná caiu do céu no meio do deserto. De fato, vimos que todo o povo de Israel comprovou que sim, se desafiaram a Deus, se ele poderia, por causa do povo de Deus Israel, pôr uma mesa para nós no meio do deserto, pois Deus colocou uma mesa e fez cair maná do céu, e diz o Salmo, como eu disse, eis que Israel comeu o alimento dos anjos. Então, queridos amados cristãos ortodoxos, foi a única vez que o povo de Israel havia passado por algo semelhante, como esse milagre da multiplicação dos pães, foi quando o próprio Deus de Israel, sem intermédio de ninguém, ele mesmo fez com que maná chovesse do céu e pessoas fossem alimentadas no meio do deserto, em multidões, e comessem pão. E então, a mesma coisa ocorreu com nosso Senhor. Os que eram sensíveis espiritualmente se deram conta de que nosso Senhor ali não era caso que essa situação estava agora realizando-se. O mesmo Deus de Israel que havia colocado uma mesa para o Deus de Israel, para os israelitas no meio do deserto, agora também, em outra ocasião, no meio do deserto, no meio da relva, pôs uma mesa para o seu povo. Através de 5 pães e 2 peixes, revelou sua identidade a Israel por compaixão e mostrou que assim como eu fiz na época com Moisés, agora também faço eu mesmo diretamente a vocês. E esse milagre, nesse momento, foi um milagre maior do que os milagres de misericórdia e compaixão que nosso Senhor havia realizado para esta manada de ovelhas, digamos assim, de seus ouvintes até então. Porque os dias que eles passaram com ele, e que ele havia curado cegos, coxos, paralíticos, vamos dizer que até mortos Cristo ressuscitou, vamos dizer assim, no meio desses dias. Nada se compara ao fato de ter multiplicado 5 pães para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Por quê? Por que detalhe nada se compara? Porque ao longo do Antigo Testamento, também profetas já haviam realizado a cura de paralíticos, profetas já haviam curado cegos, profetas já haviam realizado, dado audição aos surdos, profetas já haviam até ressuscitado mortos, como o profeta Elias. Mas nós nunca havíamos visto nenhum profeta diretamente alimentar o povo de Israel no deserto, no meio do nada. Até Elias recebia pão não na mão de um profeta, recebia pão da mão de um povo enviado por Deus no céu. Então aí nosso Senhor mostra aqui, desculpe-me, mas nenhum dos profetas fez isso que estou fazendo com vocês. Se me consideram aqui agora como santo, como um profeta ou como um Messias, sabei vós que para além de todos esses títulos,
Nem mesmo o termo Messias não encaixa em mim suficientemente. Eu sou Deus, homem encarnado, que assim como eu vos alimentei diretamente no deserto, assim eu também estou diretamente alimentando-vos. E por isso os que eram sensíveis, narra-se em outro ponto do Evangelho, e esse mesmo Evangelho da multiplicação do pães, houveram mais de uma multiplicação dos pães, obviamente. Essa é a primeira, que foram com 5 pães e 2 peixes. Houveram outras multiplicações de pães que Nosso Senhor realizou, narra o Evangelho, e outros evangelistas narram também. E um dos evangelistas, em outras ocasiões, se vocês forem atentos, chegou a dizer que após esse feito, as pessoas queriam correr e aclamar Cristo Rei. E por isso ele foge e da multidão, despede as multidões e se isola no local, porque as pessoas queriam fazê-lo rei imediatamente. Quando viram, claro, pelos motivos errados, tudo bem. Por que queriam fazer ele rei? Porque conheceram que ele era o Deus homem? Não. Os sensíveis espiritualmente reconheceram que aquele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas há muitos que queriam aclamá-lo rei pelos motivos errados, por isso ele fugiu. Por que motivo queriam aclamar? Um homem, um profeta, um santo, ou um Messias, que pode nos dar pão, pode fazer com que nós derrotemos o Império Romano. Afinal, o Império Romano não tem nenhum gênio, nenhum demônio, nenhum ídolo, nenhum Deus que os dê pão no meio do deserto. Então esse homem, vamos aclamá-lo rei, como rei Messias, porque pode nos alimentar até mesmo no meio do deserto. Imagina, até numa guerra teremos vantagem de suprimentos. Então, pelos motivos errados, queriam fazê-lo rei, e é por isso que Nosso Senhor, obviamente, fugiu da presença deles, e não era o momento de sua glória tampouco. E tampouco Nosso Senhor realiza milagres com o objetivo de ser aclamado. Nos ensina que os milagres são por compaixão às pessoas no meio de necessidade. E, portanto, amados cristãos ortodoxos, um dos motivos pelos quais Nosso Senhor realizou esse milagre, portanto, foi por compaixão e misericórdia. E o segundo, para revelar a sua identidade secreta àqueles que eram sensíveis espiritualmente, que ele era o mesmo Deus que alimentou no deserto, montou uma mesa e serviu um banquete ao seu próprio povo no meio do deserto 2 vezes. Uma no Antigo Testamento, e agora ele pessoalmente, não só como Deus, mas também como homem, a uma vez o Theotokos, o Deus Emanuel, que agora jaz no meio do povo, concedendo esse milagre de compaixão, alimentando, portanto, os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, uma multidão. Entretanto, isso quer dizer que, além de Nosso Senhor ter realizado esse milagre por compaixão, e para revelar a sua identidade secreta, outra coisa estava com umas sombras aí. Outra coisa estava como velada, e agora seria completamente desvelado esse mistério dos mistérios. Qual é o mistério dos mistérios que estava como que obscuro por parte desse milagre que Nosso Senhor revelou, mas que já era uma antecipação daquilo que seria o mistério dos mistérios? Do que me refiro? Qual é o mistério dos mistérios? A Eucaristia. Por trás deste evento, Nosso Senhor estava antecipando e prefigurando no modelo, no protótipo, aquilo que seria o que todas as liturgias, nós sacerdotes, fracos homens que somos, realizamos pelo poder do próprio Deus. Assim como também, naquela relva, grupos de pessoas foram colocados, separados, e os apóstolos, a partir de 5 pães e 2 peixes, alimentaram esses grupos. Assim também nosso Deus, um só corpo de Cristo, através da liturgia, é distribuído desde a fundação do cristianismo até o fim dos tempos, todas as eras, todas as gerações de Cristo até hoje. Infinitas almas receberam o alimento de um só corpo, que multiplica-se em cada liturgia, sem ser como nós oramos na hora de quebrar o pão no final da liturgia. Eis que o corpo de Cristo é partido, mas não dividido, consumido, mas não esgotado, mas consome, mas deifica todos aqueles que o consomem. Significa que assim como Nosso Senhor, nesse momento, havia alimentado 5.000 homens, e além de multidões no corpo, a saciedade física alimentou seus estômagos. Ao longo de todas as eras após o cristianismo, ele alimenta as almas através do pão celestial de um só corpo, o corpo dele. Infinitas almas incessantemente são alimentadas na alma, com a graça da Eucaristia, o pão celestial que é alimento para a alma. Todos nós que comungamos sabemos que os santos dons entram direto na comunhão de nosso ser e dão um alimento, é um mistério, não há como explicar, mas misteriosamente a alma é alimentada. Toda pessoa que comunga os mistérios a cada domingo sente-se que a sua alma foi alimentada. Como podemos explicar? Como seria esse alimento? Provai e vede quão suave é o Senhor. Assim diz o salmista. É necessário que vocês venham, se preparem, comunguem, possam. Os que são catecúmenos, por exemplo, não têm experiência disso, não tiveram contato, estão ausentes ainda dos mistérios, mas nós que estamos presentes nos mistérios sabemos.
Assim como nosso Senhor realizou o milagre de saciar os estômagos das multidões naquele então, isso era um protótipo, era um modelo velado do que seria a Eucaristia, onde de um só corpo há um fenômeno, há um mistério dos mistérios, onde esse corpo, sem ser, ainda que é partido, sem ser dividido, ainda que é consumido e não esgotado, ao longo de todas as eras do cristianismo, sacia e alimenta as almas. Infinitas, só hoje, nesse domingo, há um domingo, as igrejas estão reunidas, as pessoas estão comungando. Quantas almas só hoje, a partir de um só corpo, tem o milagre de terem suas almas saciadas através de comerem o pão celestial do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Portanto, vemos aqui que estava como que um protótipo, um modelo velado estava nesse milagre da multiplicação dos pães, que é a respeito do que seria o mistério dos mistérios, o mistério da Eucaristia. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor não deu diretamente esses pães na boca e na mão das pessoas. Ele chamou os apóstolos, e quando chamou os apóstolos, deu a eles. O milagre é tão detalhado em relação à Eucaristia, que também era uma prefiguração e um mistério velado a respeito do sacerdócio. Acaso Nosso Senhor entregou na mão de cada um dos fiéis diretamente o pão para saciar o seu estômago? Não. Ele reuniu os 12 apóstolos e então, dando nas mãos deles o mistério e o milagre que ele realizou, sabe-se lá como esses pães foram imediatamente multiplicados. A verdade é que narra-se outro ponto do Evangelho, se não me engano, o Evangelho de João, se não me falha a memória, dá detalhes de que os apóstolos depois, nessa primeira multiplicação, foram capazes de recolher 12 cestos. 12 cestos foram recolhidos, ou seja, de migalhas, de 5 pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos. Um para cada apóstolo, para que eles cada um visualizasse, como nos diz o Beato Teofilado Teochile, São João Crisóstomo, cada um. Por que sobraram 12 cestos? Para que cada apóstolo, inclusive Judas, que depois iria traí-lo, não tivesse desculpas de não ter visto com seus próprios olhos e tocado que houve um milagre tão abundante que nosso Deus multiplicou 5 pães, alimentou mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos, inclusive um para Judas, para que não tivesse desculpas de negar a Cristo e pudesse, portanto, sempre ter um motivo para se arrepender. Que ele pudesse sempre refletir que não é necessário estar esperando roubar a bolsa como ladrão para garantir futuro. Aí estava o Deus que garantiria o futuro dele. Portanto, cada apóstolo recolheu 12 cestos. E aí vemos que o mistério, não só da Eucaristia, mas o mistério do sacerdócio também estava aí, oculto, como modelo e um protótipo prefigurado. Por quê? Também, quem diria que nós que somos homens fracos, homens débeis, cheios de pecados, somos aqueles que, junto com os bispos, somos os que dão a vocês um milagre que era prefigurado aí no deserto, agora, tanto no deserto do Sinai, me refiro, como também agora no deserto com Cristo, multiplicando os 5 pães. Nós também, através da Eucaristia, somos os ministros que Deus escolheu, assim como os profetas realizaram esses milagres de maneira instrumental, também nós agora, humildes e fracos que somos, de maneira instrumental. Quem realizou a multiplicação dos pães? Foi o próprio Cristo, tanto no deserto do Sinai para Israel, como também para os seus ouvintes no Novo Testamento. Mas a mesma coisa acontece aqui. Quem é que é o sumo sacerdote que realiza uma mudança, digamos assim, do pão para o corpo de Cristo, do vinho para o sangue? Quem é que realiza isso? De quem é o poder que realiza esse milagre? É o próprio Cristo. O próprio Cristo, Deus Salvador, é aquele que realiza, portanto, o milagre e a força de ser capaz de mudar a espécie do pão para corpo e a espécie do sangue para vinho. Ok. Porém, quem é que distribui? Ainda que é Cristo que realiza o milagre, quem são aqueles que distribuem? Nós, fracos, débeis, miseráveis homens que fomos alistados por Deus para sermos os presbíteros, ou aqueles que são os episcopos, ou até mesmo os diáconos, os clérigos, são aqueles que irão, portanto, distribuir às multidões o alimento não para o estômago, mas o alimento que vai saciar a alma. E, de fato, ao longo de todas as eras, esse é o mistério que estava prefigurado, amados cristãos ortodoxos. Primeiro, que o nosso Senhor realiza seus milagres, dotado de compaixão, amor e misericórdia. Depois, esse milagre da multiplicação dos pães era uma prefiguração daquilo que era a sua identidade secreta, sua identidade para aqueles que eram sensíveis,
espiritualmente, foi revelada. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Israel, o Deus que serviu Moisés, Arão, no meio do deserto, e o povo, e o alimentou no meio do deserto com maná, e pôs uma mesa diante de seus inimigos. É o mesmo Deus que fez que o povo de Israel comesse o alimento dos anjos. É o mesmo Deus que, portanto, serviu o próprio povo, por compaixão, revelou sua identidade secreta, e havia aí, portanto, o mistério dos mistérios, a Eucaristia, dos santos dons, também prefigurado de maneira velada, e o mistério do sacerdócio. E assim se dá também nas paróquias nesse mundo, e se dará nas famílias celestiais no mundo que há de vir. Assim como tem as pessoas sentaram em grupos, como narra o Evangelho, sentaram em grupos, e os apóstolos, não diretamente Cristo, mas através de seus apóstolos e através de seus sacerdotes, aqueles alimentaram os estômagos, nós alimentamos as almas em grupos. Que grupos são esses? Era a prefiguração da própria igreja, amados cristãos ortodoxos. Era a prefiguração da própria comunhão das paróquias. Em cada paróquia, cada diocese, cada comunidade, cada família teria o seu diácono, o seu sacerdote, ou sua diocese, o seu bispo, e eles, através do poder do milagre de Cristo, que multiplica o seu corpo para todos, em todas as eras, seu corpo, nem podemos dizer que ele multiplica o corpo, é que o corpo dele miraculosamente é um corpo que é partido e não dividido. Então nem podemos dizer que o corpo de Cristo na Eucaristia é dividido, nem multiplicado. É um mistério. Como que um só corpo é capaz de alimentar infinitas almas? É um mistério. E isso vemos que as próprias partículas é tão detalhado o fato do sacerdócio e da igreja estar prefigurando esse milagre da multiplicação dos pães, e tão rico é esse evangelho que lemos hoje, que portanto ele configura até as paróquias. As pessoas vão sentando, vão chegando, sendo catecúmenas, sendo batizadas, e vão recebendo alimento não para o estômago, mas para a alma. E um detalhe a mais: o mistério da Eucaristia e da liturgia estava tão aí prefigurado na multiplicação dos pães, que toda a performance da liturgia estava aí. Muitas pessoas perguntam, de onde o homem criou esses ritos? De onde vieram esses ritos e os detalhes nos quais a liturgia tem os seus tempos, tem as suas maneiras, os seus detalhes? Por exemplo, qualquer pessoa que participe dentro da liturgia se atentou que a liturgia não é nada mais nada menos que o próprio mistério que estava prefigurado na multiplicação dos pães, em detalhes, passado de pai para filho, do apóstolo a discípulo, de sucessor, de bispo a seu sucessor, e assim por diante. Por exemplo, era tão detalhado o fato que me refiro do sacerdócio da Eucaristia, que todos sabem que quando nós comungamos a comunhão do clero, após a comunhão do clero, antes de dar a comunhão do povo, depois que quebramos o pão, ajeitamos as partículas, qualquer mínima partícula ou fragmento que cai no antimêncio, nós o sacudimos primeiro, e aquilo simboliza, e é igual ao cesto que cada apóstolo carregou na hora de alimentar as pessoas. Cada partícula e fragmento que restou, de como estamos preparando na patena e no cálice as partículas, depois nós sacudimos o antimêncio em forma de cesto, simbolizando exatamente aquilo que foi, que cada apóstolo carregou um cesto. E depois esses restos são colocados no cálice, para que nada se perca absolutamente, já que tudo é sagrado. Por isso também os apóstolos recolheram os restos, porque esse milagre que foi realizado, obviamente esse pão que nasceu não chegava a ser o mistério do seu corpo, mas é claro que era um agiasma, digamos assim, ou seja, um sacramental. Quem iria desperdiçar o pão que foi fruto de um milagre de multiplicação? Era necessário que isso fosse guardado com piedade. E assim também no alimento para a alma, que sacia a alma, que são os santos dons, assim também nós não perdemos nenhuma partícula, sacudimos o antimêncio, depois pegamos essas partículas fragmentadas e colocamos no cálice para que nada se perca. Eis aí quantos detalhes, até de maneira detalhada, o mistério da Eucaristia e do sacerdócio e da divina liturgia e das paróquias, das dioceses, a configuração do que nós chamamos de igreja católica estava aí configurada naquilo que era o milagre da multiplicação dos pães. Isso derrota qualquer tipo de tese de protestantes ortodoxos que dizem que a igreja foi criada por homens, que esses ritos são coisas que surgiram no meio do tempo, do espaço, que os apóstolos não tinham realmente um padrão de litúrgico, que a liturgia na verdade era apenas cantos e salmos aleatórios, que não havia uma performance detalhada do que fazer na hora da quebra do pão. Não, tudo há uma performance em detalhes. E aí vemos que a multiplicação dos pães originou esse detalhe, que foi passado de pai para filho, nosso Senhor como que ensinou seus discípulos e apóstolos como seria a configuração das paróquias, o funcionamento da divina liturgia, e é isso que nós temos a honra de glorificar a Deus, sendo os seus sucessores de nossa geração. As pessoas que continuam tendo acesso à multiplicação do milagre da multiplicação dos pães, mas agora não o pão que alimenta o estômago, mas o pão que sacia a alma.
Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, peçamos a Deus a graça de nunca nos abandonarmos do serviço divino. Quem pode nos alimentar no meio do deserto do mundo? Fora a igreja ortodoxa. Cristo alimenta, sim, mas ele alimenta dentro de um espectro. Deus não foi alimentar e saciar o povo do nada. Ele reuniu primeiro apóstolos, pessoas designadas com esse propósito de dar o pão em suas mãos. Depois era um local específico, grupos foram separados. Ou seja, não somos dignos de ter a desobediência, de achar que a nossa alma pode ser saciada fora da igreja, ou dizendo que confessamos a Deus na ortodoxia, mas também ficamos em casa, não vamos aos ofícios, e assim cada um vai criando suas respectivas religiões. Quantas pessoas chegam a não dizer, não, temos a fé ortodoxa, mas não queremos frequentar mais nenhum templo, somos ortodoxos de boca. Isso não existe. Ninguém sacia-se a alma fora do templo, nem é possível alguém receber o alimento da alma, senão através do sacerdócio. Por isso aqui temos a configuração da Divina Liturgia. Hoje, apenas necessário, não posso deixar de passar, hoje comemoramos a festa de dois grandes santos, São Basílio de Moscou, Luís Oródave, louco por Cristo. A vida está postada no nosso jornal paroquial, para ler os detalhes. Um santo magnânimo de grande vigor ascético, até mesmo na época medieval, que a Rússia estava sendo assolada pelas loucuras do imperador Ivan o Terrível. O Deus enviou, assim como quando os reis de Israel caíam e entravam em loucura, Deus enviava profetas para poderem consolar o povo e dizerem, veja, o rei está louco, não escute ele, a vontade de Deus continua sendo esta, vamos seguir por aqui, vamos rezar para que se arrependa. Assim também Deus enviou no Novo Testamento seus profetas. Os profetas continuam sendo enviados. Quem são eles? Monges, ascetas e loucos por Cristo. Que são pessoas, é o maior caráter profético do Novo Testamento, é resumido na característica de ser um irodístivo, como nós dizemos, as características de santidade em eslavo, que quer dizer a capacidade de ser louco por Cristo. Ou seja, louco em que sentido? Louco das ideias? Não. Travestir a virtude e a santidade por uma debilidade humana, seja mendicância, seja fingir de loucura, débil realmente mental, fingir alguma escárnio, vestir a veste escarlate, a coroa de espinhos e o caniço que Cristo, o noivo, vestiu quando foi apresentar-se para a sua igreja em resgate. Ainda que era Deus, se fez como se fosse um humilde servo inútil, recebendo excrementos, cusparadas, bofetadas, coroa de espinhos, um caniço, uma veste escarlate, flagelo, crucificação. Também todos aqueles são os profetas do Novo Testamento, vestem-se de Cristo através da loucura por Cristo. Todos nós devemos ter um pouco disso, desde que não seja forçado. Nós vamos ao longo dos tempos e das eras recebendo um pouco dessa característica, cada um em sua realidade, é claro. Por exemplo, um homem que, no meio de hoje, todos escutamos que família não existe mais, que o correto é que cada um esteja realmente aberto à nova normalidade, nova tendência de gêneros, a nova tendência do que seria novo modelo de família apresentado. Não é necessário que eu entre em detalhes aqui, você sabe ao que eu me refiro. Quando nós dizemos, não, só existe um tipo de família. Nós aí já estamos adquirindo um pouco daquilo que é loucura por Cristo, no meio de pessoas que enlouqueceram. Então, no meio de loucos, fazemos um remédio. Remédio, como diz o ditado popular, remédio de louco é louco e meio. Então, para manter os mandamentos, quando a sociedade, quando a época está completamente assolada por aquilo que é apostasia, por aquilo que é, infelizmente, a perda da fé e do zelo, Deus envia seus loucos por Cristo, seus profetas do Novo Testamento, que, como São Serafim nos explica, é a própria imagem daqueles cristãos que irão resistir os tempos do Anticristo. Todos os cristãos que não se adoraram diante do Anticristo estarão praticando naquele momento o irodístivo, a capacidade de serem loucos por Cristo. Embora não é recomendável que ninguém queira tomar esse tipo de asceticismo para si mesmo, porque isso pode levar a um alto grau de preleste. Então temos aí os detalhes da vida de São Basílio, que na época São Basílio de Moscou foi um grande consolo para o povo russo, diante das loucuras e avassiladoras decisões extremadas e exageradas de Ivan o Terrível. Um rei um imperador russo que estava realmente enfermo da cabeça e louco espiritualmente também, e portanto perseguiu a igreja, tornou-se até autoridade de maneira anomálica e ilegal, a autoridade da igreja na época, e portanto São Basílio foi um dos loucos por Cristo que consolou e guiou o povo naquele momento da história da igreja russa. Hoje também comemoramos a transladação das relíquias de Santo Estevão, o protomártir, o primeiro homem que foi martirizado no Novo Testamento, o diácono Estevão, diácono dos 7 e um dos grandes apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo,
um homem dotado de carisma, ao ponto que quando foi martirizado, sua face foi vista como anjo quando estava sendo apedrejado. Paulo, que aí era Saulo, era o próprio fiscal, se realmente estavam dando conta da vida de Estevão, e Gamaliel, que era o professor de Paulo, da escola de Jerusalém, dotado de alto grau de sabedoria a respeito da teologia da época, que foi um grande fariseu e ensinador daquilo que eram os mistérios da vida do Messias. Gamaliel foi quem havia enterrado o protomártir Estevão, perto, em um local perto de Jerusalém, onde ele mesmo tinha uma propriedade. Infelizmente, os judeus, quando mataram Estevão, deixaram para que os seus restos mortais fossem comidos por bestas e pássaros. Então, 2 dias depois que haviam sido matado o protomártir Estevão, Gamaliel, aproveitando que as coisas estariam um pouco como que já amenas, pediu que então o corpo dele fosse levado à sua propriedade, e ele deu um enterro digno a Santo Estevão. Depois, quando Nicodemos, o apóstolo secreto, o apóstolo noturno, também faleceu, Gamaliel também mandou que o corpo de Nicodemos fosse enterrado ao lado de Santo Estevão. Vocês sabem, Nicodemos, o apóstolo noturno. E por último, quando Gamaliel se converteu ao cristianismo com seu filho Habib, ambos se converteram, receberam o batismo e se tornaram grandes cristãos. Gamaliel chegou a ser até um bispo da igreja, um hierarca, e portanto, quando se converte com seu filho Habib, e depois quando ele foi morreu, seus restos mortais também foram enterrados ao lado de Santo Estevão, São Nicodemos e portanto Gamaliel, que já era sensível, mesmo antes após a ressurreição de Cristo, quando o Sinédrio veio pedir a opinião dele, disse, sinceramente, eu não vejo por aí, não tem nenhum sentido começar a perseguir pessoas seguidoras deste homem. Se ele realmente for Deus e ressuscitou, ok, o que vamos fazer? Foi o Messias, já veio, cometemos o erro, matamos e não há nada a fazer, nada pode destruir. Agora, se não for, tudo que não é de Deus também não vai para frente. Essa maneira não é de Deus. Perseguir, isso é ridículo. O que vocês estão fazendo com essas pessoas, no grande discurso que Gamaliel deu, não concordando com o Sinédrio, quando aprisionaram Pedro, Paulo e outros discípulos, e tinham essas manias de iniciar-se a perseguição aberta dos judeus ao grupo dos que seguiam o Nazareno crucificado segundo os judeus. E Gamaliel tinha sensibilidade, e depois, devido a ser um homem honesto, ainda que era chefe dos fariseus, mestre e doutor, que os ensinava e formava sua escola teológica, da qual Saulo foi discípulo, ele, como era honesto, depois, refletindo meus acontecimentos, Deus em seu coração viu que ele era honesto, e portanto não era um fariseu mau de coração, e nem burlador da lei, mas um homem que em seu coração seguia os mandamentos. Deus fez com que ele recebesse a iluminação espiritual, ou seja, o batismo, e portanto depois tornou os bispos da igreja com seu filho Habib, e foram enterrados junto, portanto, com Santo Estevão. O que aconteceu? O que aconteceu foi que depois, quando houve um momento oportuno, os bispos de Jerusalém, quando houve uma situação mais favorável, quando o patriarcado estava numa situação favorável para isso, fizeram uma transladação das relíquias de Gamaliel, Nicodemos e protomártir Estevão, da propriedade do antigo Gamaliel para dentro de Jerusalém. E depois, de maneira oportuna, obviamente, na época do imperador Teodósio o Jovem, houve o requerimento de que as relíquias desses homens santos fossem transferidas solenemente de Jerusalém para Constantinopla, onde iam ser colocadas num local completamente digno de louvor, e igrejas foram construídas, primeiramente, enquanto não havia uma igreja construída a Santo Estevão, a igreja dedicada a São Laurêncio, também diácono da igreja primitiva, foi que abrigou essas relíquias por um tempo, e depois construiu-se a igreja em honra ao protomártir Estevão em Constantinopla. Portanto, amados cristãos ortodoxos, pensamos a Santo Estevão, a São Gamaliel, São Nicodemos, as pessoas que tiveram suas relíquias transladadas, que possam orar por nós para que possamos sempre estar fiéis ao mistério da Eucaristia, ao mistério daquilo que é a multiplicação dos pães, ou seja, no Novo Testamento, que significa isso? Estar sempre presente no serviço divino, na divina liturgia, custe o que custar. Santo Isaac Ciro diz que o primeiro nível de endemoniamento, as nossas paixões todas mostram que somos bastante demoniados, mas a primeira grande o nível, vamos assim, de alarme, dizer, realmente você está perdido, realmente o demônio consumiu sua volição e você está sob total poder de Satanás, é quando nós não temos mais coragem, força, discernimento de vir pisar no templo de Deus, nas vigílias, na liturgia, para poder estar diante do milagre cotidiano, incessante, que é sendo realizado nessa igreja ortodoxa. Aquilo que era a prefiguração da Eucaristia, a multiplicação dos pães, ocorre agora de maneira aberta, sem nenhum tipo de véu, que é o doar gratuitamente
de um só corpo, infinitas almas têm essa saciedade não do seu estômago, mas de sua alma, que é muito mais difícil ser saciada. E a única coisa que pode saciar a nossa alma é simples. É a Eucaristia, o mistério dos mistérios. Nada pode saciar. Nem a oração pode existir sem a Eucaristia. Alguém pode dizer, não, a oração, como Maria do Egito, que comungou apenas uma vez, e depois 40 anos ficou sem comungar, e depois morreu e comungou, pode se viver assim. Como uma vez na vida, outra na morte, literalmente. Há pessoas, especialmente nas igrejas gregas e eslavas, que creem nesse tipo de doutrina, local, pessoal. Criaram até um dogma. Há um ditado, para você ter ideia, na igreja sérvia, sem querer falar mal dos sérvios em geral, mas há um costume na igreja sérvia quando se nasce, que a pessoa comungará no dia do batismo, quando nasce, e depois um dia antes de morrer. Pode isso ser o cristianismo? Claro que não. Portanto, fujamos dessa tradição moderna de não dar a comunhão frequente. Todos os domingos, todas as liturgias, está aí. Aproximar-vos com fé, temor de Deus, daquilo que é o chamamento para aquilo que é a multiplicação dos pães do Antigo Testamento, do Sinai. Nosso próprio Deus vem e nos serve uma mesa de nossos inimigos, que é o seu próprio corpo agora. Já não mais um maná, já não mais uma multiplicação de um pão sagrado, agora o próprio corpo e sangue de Cristo dado a nós como alimento, e só isso pode saciar a nossa alma, e é isso que nós vivemos, por isso nós estamos aqui. É isso que está embasado na nossa comunidade, ou seja, estar tendo irmãos na fé, tendo pai espiritual, só tem sentido por isso. Tenho uma fé nos mandamentos, só tem sentido se vou pela Eucaristia. Tenho fé no meu matrimônio, não existe matrimônio que não é fundado na Eucaristia. Tenho fé no meu monacato, não existe nenhum tipo de monacato se não for fundamentado na Eucaristia. Sou um exicasta e por isso estou isolado, não quero ver ninguém, pratico silêncio e oração. Isso tampouco existe se não for baseado na Eucaristia. Até os exicastas têm obediência de, pelo menos aos sábados e domingos, estarem presentes no templo para comungarem e verem pessoas e comungarem o pão junto de seus pais espirituais e irmãos. Portanto, vejo aqui um único ponto do Evangelho para nós podermos falar aqui horas e horas incessantes sobre essa multiplicação dos pães, mas por hoje é o suficiente. Que nosso Senhor Deus Salvador de Justiça faça-nos dignos para todos sempre sermos fiéis aos seus mistérios e jamais dele nos afastarmos. Para a glória de nosso Deus. Amém. Amém.